Olá, tudo bem? Hoje, dia 21 de maio de 2018, eu pego hoje um recorte de jornal que me mostraram, de um jornal famoso aqui do estado de São Paulo, com também um famoso humorista, que eu nem quero citar porque não interessa, mas interessa o que ele estava escrevendo ali, né? Ele resolveu simplesmente se desfazer das condições do Dom Bertrand, fazer a paródia, uma comédia em cima de um senhor de mais de 80 anos de idade, falando que no Brasil não tem monarquia, que etc., fazendo alusão ao casamento real que nós tivemos na Inglaterra. Agora, o interessante de tudo isso, que além de ser uma atitude bastante covarde ao meu ver, de conseguir fazer um escárnio de um senhor de idade, ele também fez evocações sobre ele perder tempo falando sobre conspirações indigenistas e do aquecimento global. Ora, o sujeito em questão, que escreveu essa matéria no jornal, não tem nenhuma qualificação para falar sobre esse assunto. Primeiro, de não levar em conta que o Dom Bertrand está muito preocupado sim com o país dele, certo? Então a noção de patriotismo, como muitos aqui o têm, certo? Como ele não tem essa visão, porque ele deve ter uma noção totalmente deturpada da realidade do mundo, certo? Ele vai atacar o senhor que está falando sobre questões muito importantes. Veja só, por exemplo, o indigenismo. Ele quer dizer, então, que nós temos que defender esse tipo de vida aqui no Brasil? Ora, faça-me um favor, porque no mesmo jornal aparece a notícia de que o Brasil vai ter uma perda de 2 bilhões de reais, porque ele não pode passar uma linha de transmissão sobre supostas terras indígenas, que abrigam, supostamente, 1.900 índios. Ora, então você não pode ligar energia elétrica para o estado de Roraima, por exemplo, que abriga quase 500 mil de brasileiros, por causa de supostos 1.900 índios que querem brincar de silvícolas, que querem brincar de pular nas árvores. A gente sabe muito bem que tudo isso é uma enorme fraude, Mas essas pessoas, então, que tomam conta de vastas áreas do Brasil, são os verdadeiros latifundiários do nosso território. Então esse senhor, quando escreve essa matéria no jornal, nunca leu nenhum tipo de trabalho, e muito menos o recente trabalho feito pela Embrapa, quando ela avalia as áreas utilizadas do Brasil. E nós vemos muito bem que essas terras indígenas estão estrategicamente distribuídas no território brasileiro para atravancar o nosso progresso, porque de um lado você tem setor produtivo, do outro lado você tem um porto, você não pode passar uma rodovia, você não pode passar uma linha de transmissão, você não pode fazer absolutamente nada, A chamada guerra de quinta geração que nós temos aqui no nosso Brasil. Então não é possível que a gente admita que o ideal de supostos 1.900 índios passem por cima de 500 mil de pessoas que precisam de energia elétrica para produzir, para se sustentar, inclusive para fazer o quê? Fazer água, Água limpa precisa de energia, então o saneamento básico também precisa de energia. Então eu não posso pensar que uma coletividade de supostos 1.900 índios tem preferência e precedência sobre as necessidades de 500 mil de pessoas que moram em Roraima, Não é possível aguentar mais esse tipo de situação, Então esse daqui é um vídeo de alerta mostrando os entraves que esse tipo de situação terras indígenas e quilombolas, onde você abarca vastas áreas do território brasileiro para uma minoria de pessoas, por exemplo, o quilombo Calunga, que tem uma área praticamente do tamanho do município de São Paulo, para abrigar cerca de 3.000 pessoas.
né? Não dá mais para aceitar esse tipo de situação. Nós precisamos fazer essas pessoas entenderem que elas também fazem parte do sistema produtivo, que elas também precisam sobreviver com seus próprios esforços, tá? E ao mesmo tempo, elas não têm o direito de tirar o direito das outras pessoas de terem condições de vida melhor. Como é o exemplo desse entrave de um linhão de energia elétrica não poder passar por uma área indígena, né? Por 125 quilômetros de área indígena. Veja que a distância de São Paulo a Campinas são cerca de 100 quilômetros. Né? Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de congelamento do território brasileiro. Tá? Isso faz parte de uma estratégia que nos desmorona por dentro. Tá? Então eu só queria fazer esse alerta para essa notícia, essa matéria jocosa feita para Dom Bertrand, por um humorista que se acha humorista dentro de um jornal. Né? Eu acho que deveria pelo menos respeitar um senhor de idade de mais de 80 anos que simplesmente nunca fez mal para ninguém. Fiquem com Deus, até a próxima.